História real. Milionário leva filhas a encontro às cegas e surpreende com reação da namorada. Era uma noite chuvosa em São Paulo, quando Henrique decidiu que era hora de dar um passo audacioso na vida de suas filhas. Laura e Clara, ambas adolescentes, estavam na fase mais complicada da vida, a transição para a idade adulta, cheia de inseguranças e ilustrações de sonhos distantes. Henrique, um milionário reconhecido no mundo dos negócios, sempre se dedicou a construir seu império financeiro. Mas agora se via em um novo desafio: ser pai. "Vou arranjar um encontro às cegas para vocês", anunciou Henrique, com uma mistura de entusiasmo e nervosismo. As meninas trocaram olhares incrédulos, mas a ideia de conhecer Miguel, um jovem promissor que parecia ter muito a oferecer, acabou sendo recebida com alguma empolgação. O que ele não sabia era que essa noite se tornaria uma verdadeira batalha emocional. Ao chegarem no restaurante elegante, o ambiente exalava sofisticação. Luzes baixas, música ao fundo e a mesa decorada com flores frescas criaram uma expectativa palpável. Mas logo, essa expectativa se transformou em tensão. Sofia, sua namorada, uma mulher encantadora, mas com mistérios que a cercavam, entrou na sala e sua expressão se tornou sombria ao ver as filhas de Henrique junto a outro rapaz. O coração de Henrique disparou. Ele conhecia aquela expressão. Era um misto de ciúmes e insegurança. Enquanto as conversas começavam, a atmosfera ficou pesada. Miguel tentava quebrar o gelo com piadas, mas Clara, mais perceptiva, notou cada troca de olhares entre sua mãe e Sofia. O corredor de risos estava a poucos metros de se tornar um campo de batalha emocional. "Você não sabia que eles estariam aqui?" Sofia sussurrou no ouvido de Henrique, suas mãos tremendo levemente. A tensão aumentava a cada segundo, como se segredos ansiosos estivessem à espreita. Henrique sentiu um nó na garganta. Ele desejava que a noite fosse perfeita, mas o que deveria ser um evento leve logo se transformou numa tempestade. As meninas, percebendo a situação, tornaram-se mais quietas. O que estava acontecendo? Por que a presença de Sofia causava tanta pressão? A sensação de reverberação de memórias dolorosas começou a emanar do passado. Ninguém sabia, mas a conexão de Sofia com a família de Henrique era mais profunda do que qualquer um imaginar. Essa foi uma ideia péssima, Henrique pensou, enquanto observava a crescente tensão entre as duas mulheres. O olhar de Sofia carregava um mistério quase opressivo. Dos cantos, risos nervosos ecoavam, mas a sala estava cheia de armadilhas invisíveis, com cada um ensaiando suas reações e julgamentos. E assim, o jantar seguia, mas Henrique sabia que a verdade precisava vir à tona. Antigas feridas estavam sendo reabertas e uma palavra fora de lugar poderia provocar uma erupção. No fundo, ele se pergunta: conseguiria lidar com a tempestade que estava prestes a estourar? O jantar, que deveria ser um momento de união, se transformou em uma frágil linha do tempo, onde o futuro e o passado colidiam de forma inesperada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos
tem relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o jantar continuava, Henrique sentia um peso crescente no ar. A tensão estava insuportável. Miguel tentava puxar conversa, mas as palavras estavam congeladas na boca de Laura e Clara. Sofia parecia cada vez mais distante, como se estivesse envolta em uma névoa de pensamentos próprios. Cada sorriso de Miguel parecia levar mais e mais longe a chance de um relacionamento leve. E no fundo, Henrique sabia que aquela atmosfera insuportável estava prestes a explodir. De repente, o celular de Sofia vibrou sobre a mesa, e ela o olhou com um misto de urgência e pânico. Com um gesto rápido, ela desbloqueou a tela e leu uma mensagem que a fez palidecer. Os olhos dela se arregalaram, e Henrique notou que tudo ao redor parecia perder foco. Clara, armada de curiosidade, decidiu perguntar: "Mãe, o que foi?" Mas Sofia apenas balançou a cabeça, visivelmente abalada. A tensão já era palpável, mas agora era como se um balão prestes a estourar ameaçasse o ambiente. Henrique foi tomado por uma onda de preocupação, mas não teve tempo de questionar. Sofia se levantou abruptamente. "Desculpa, eu preciso sair." Sua voz estava tremida e suas mãos, agora geladas, se agarravam à bolsa. "Mas onde você vai?" Henrique conseguiu perguntar, mas a mulher já estava se afastando, atravessando o restaurante com pressa. Laura e Clara se entreolharam, perplexas, enquanto Miguel tentava entender o que estava acontecendo. "Você não pode apenas..." começou ele. Mas antes que ele terminasse a frase, a porta do restaurante se abriu com um estrondo, e um homem de aparência conhecida adentrou. Era Roberto, o ex-marido de Sofia. A sala pareceu paralisar. Os murmúrios se intensificaram e as expressões mudaram de curiosidade para choque. A presença de Roberto havia transformado o clima instantaneamente. Henrique não conseguiu conter um grito silencioso. Ele conhecia Roberto bem. O homem não havia saído da vida de Sofia de maneira amigável. E agora, ali estava ele, como um fantasma do passado, com um olhar que dizia que sabia mais do que deveria. "Você não deveria estar aqui", Sofia exclamou. A voz um misto de medo e raiva. A tensão no restaurante se intensificou tanto que poderia ser cortada como uma faca. A mesa das meninas se tornou uma ilha isolada em um mar de olhares curiosos e sussurros intrigados. Miguel olhou incrédulo, claramente sem entender a gravidade da situação. "Você levou nossas filhas para este jogo, Sofia?" Roberto disparou. O tom de sua fala trazia uma raiva contida, e Henrique sentiu seu coração disparar. Era um confronto inesperado, um divisor de águas, uma batalha que começava e o futuro de todos
parecia pendurado em um fio. Miguel, vamos. Clara puxou a mão da irmã e, em um movimento instintivo, ambas se levantaram. Henrique olhava entre as duas, o pânico em seus rostos e a tempestade que se formava ao seu redor. A ideia de um jantar simples agora se tornara uma cena dramática. A revelação de segredos e a exposição de vidas entrelaçadas de maneiras que ninguém podia prever. Então, um grito quebrou o ar denso. Sofia havia tentado sair, mas Roberto a segurou pelo braço. "Você não pode fugir do que você fez!" Ele gritou, a voz reverberando entre as mesas. O calor da sala aumentou, e as reações dos outros clientes tornaram-se um murmúrio de choque. Agora estava tudo à vista, e nada seria como antes. Henrique sentiu um nó na garganta ao perceber que o jogo tinha mudado de forma devastadora. As lembranças da vida que conhecia começaram a desmoronar, e ele se perguntou o que mais estava escondido, e se por trás das batalhas emocionais houvesse algo ainda mais profundo e sombrio. Sofia havia tentado sair, mas Roberto a segurou pelo braço. "Você não pode fugir do que você fez", ele gritou, e a sala parecia se apertar em volta deles. Henrique sentiu o coração bater com força. Ele sabia que algo estava muito errado. Mas o quê? As pessoas ao redor começaram a sussurrar, seus olhares fixos na cena. Laura e Clara estavam estáticas, os rostos pálidos e os olhos arregalados. "O que está acontecendo, mãe?" Clara conseguiu perguntar, a voz embargada. No fundo, ela já pressentia que a verdade que estava vindo à tona não era boa. Miguel, perdido, olhava para Sofia e Roberto, a confusão estampada em seu rosto. Henrique tentava intervir. "Roberto, isso não é lugar para isso. Vamos falar em particular." Mas a energia crescente no ar tornava quase impossível ignorar o que se desenrolava diante de todos. Sofia respirava pesadamente, e um brilho de lágrimas começava a se formar em seus olhos. Então, algo aconteceu. Uma mulher, que parecia ter aparecido do nada, se levantou da mesa próxima e se aproximou rapidamente de Sofia. Ela tinha um ar de urgência que fez o ambiente parar. "Sofia!" gritou. "Você precisa me ouvir. É sobre a Elise." O nome ressoou na sala como um trovão. Elise? Quem era essa? Sofia ficou paralisada, o choque estampado em seu rosto. A mulher continuou, sem notar as reações ao redor. "Ela precisa de você. É urgente. Precisamos ir agora." O caos se estabeleceu e os murmúrios aumentaram. Ninguém sabia o que pensar. Clara segurou a mão da irmã, um aperto de medo e confusão. Miguel olhou para as duas, tentando entender. Quem é essa mulher? O que está acontecendo? Sofia, com lágrimas escorrendo pela bochecha, finalmente deu um passo à frente. Quem é você? O que você está falando sobre a Elise? O ambiente parecia ter congelado, todos aguardando a resposta como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ela está em perigo. Você precisa decidir, Sofia. Você vai ficar aqui e viver essa mentira ou vai me ajudar a salvar sua filha? A palavra filha fez a sala estremecer. Celeiro de segredos, todos descobriram que Sofia tinha uma vida escondida. Um grito surgiu de Laura. Filha? Mãe? Você tem uma filha?
Que mais não vos disse? O espanto tomou conta da mesa e Henrique ficou em choque. Sua mente girava. Sofia tinha outra filha? Onde ela estava? Por que nunca mencionou nada? Sofia parecia perdida entre a raiva e a dor. Eu não posso falar sobre isso aqui. Não com você, Roberto. Não com eles. Ela parecia prestes a se desintegrar. O que mais ela guardava? O nó na garganta de Henrique apertou ainda mais. Roberto, ainda segurando o braço de Sofia, teve seu momento. A verdade é que você não pode fugir. Você fez escolhas e agora sua escolha pode custar a vida dela. O murmúrio se intensificou, todos tentando entender a gravidade da situação. A mulher continuava firme. Precisamos ir, Sofia. Tempo é tudo o que não temos. Sofia se soltou do marido. Os olhos agora repletos de um misto de desespero e determinação. Eu vou. A frase, embora evasiva, parecia o início de um colapso. O restaurante era palco de uma tragédia. Laura e Clara estavam em choque. A certeza da confiança que tinham em sua mãe estava ruindo. Miguel tentava descobrir o que fazer, mas sentia que a verdade estava se desdobrando em 1000 direções. A sala, que antes ecoava risadas, agora estava envolta em um manto de segredos e revelações inquietantes. Henrique, entre o tumulto emocional, só conseguia pensar em uma coisa. O que mais havia naquela vida que ele nunca soube? Sua família estava nas bordas de um abismo, e ele estava prestes a descobrir o quanto de sua vida inteira era uma grande mentira. Sorrateiramente, sentia que as respostas estavam mais perto do que nunca, e o futuro se tornava um mistério alarmante. Sofia estava paralisada, em choque, como se o mundo ao seu redor tivesse se transformado em um borrão. A mulher que gritou seu nome parecia trazer a peso da verdade. A urgência em sua voz cortava o ar espesso entre eles. O que você está falando? Quem é a Elise? Os rostos ao redor estavam voltados para ela, interesse e pânico misturados nos olhares curiosos. Roberto, ainda com uma expressão de raiva contida, soltou o braço de Sofia. Você tem uma filha! Uma filha que está em perigo! Ele gesticulava, cada palavra um golpe ardendo em Henrique. A verdade começava a se envarelar, e a ilusão de controle que Henrique pensou ter começava a desmoronar em suas mãos. Não, não pode ser, murmurou Clara, olhando para a mãe com uma mistura de medo e indignação. A sala, que antes pulsava em tensão, agora respirava em murmúrios e sussurros. Você sabia? Ela se voltou para Laura, que apenas balançou a cabeça, aterrorizada. Miguel, perdido, tentava entender a gravidade da situação, mas suas tentativas de verbalizar uma pergunta se perdiam no tumulto. Sofia estava em uma batalha interna. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto a mulher prosseguia. Elise é sua filha, Sofia. Ela precisa de você agora. Você não vai deixá-la. Não depois de tudo que aconteceu. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. A revelação sobre a filha não apenas jogava uma sombra sobre Sofia, mas eletrizava o ambiente. Era como se o ar tivesse sido drenado, e todos ali estavam em estado de choque. Henrique sentiu um frio na espinha. Uma filha de Sofia que ele nunca soubera?
O que mais ela escondia? Quem é essa Elise? Onde está? A preocupação transformou-se num grito. Ele precisava de respostas. Não conseguia entender por que todas aquelas informações estavam saltando à tona agora, em um momento tão inadequado e caótico. O coração acelerado de Henrique pulsava intensamente dentro do peito. Você precisa ir. Sofia, o tempo está se esgotando. A mulher parecia exaurida, mas determinada. Ela não está segura e foi vista com pessoas perigosas. Pessoas perigosas? O pânico começava a se instalar. Não só por causa de Sofia, mas pela revelação. O que mais estava em jogo? Ele olhou para suas filhas, já imaginando o que isso significava para elas. As vidas deles estavam prestes a mudar para sempre. Sofia, tremendo, lutava contra a contradição emocional. A dor de uma decisão que ela não queria tomar. A filha que a chamava. Eu não posso simplesmente ir. O que você quer que eu faça? O desespero era palpável e ela olhou para Roberto como se esperasse uma resposta. Nesse instante, um estrondo repentino fez todos virarem a cabeça. A porta do restaurante se abriu com força e um homem descontrolado entrou. Ele tinha uma expressão de raiva desenfreada. E todos os olhares se voltaram para ele. Onde está ela? Ele gritou, elevando a voz. Me diga, onde está a Elise? A tensão se transformou instantaneamente em terror. As mesas ao redor foram devassadas pelo medo. A mulher que avisara Sofia tremia ao lado dela, seu corpo manifestando ansiedade. Isto não é bom. Precisamos sair agora. Henrique ficou paralisado, preso entre a certeza de que a vida como conhecia estava desmoronando. Quem é você? Ele quase gritou, ignorando a dor que se formava no peito. O homem apenas apontou uma arma e a sala inteira exalou um clamor de horror. Então, Sofia, em um ato de proteção, levantou a mão. Espere, não faça isso. Os olhares confusos de todos na sala oscilaram entre o homem armado e a mulher que desmoronava. A verdade estava saindo do porão da vida de Sofia, revelando um destino sombrio que nenhum deles poderia prever. Você não entende. Ela é a minha filha! Sofia gritou, o desespero ecoando em cada palavra. E nesse momento, Henrique teve um vislumbre do abismo. O que mais estava envolvido nessa história de amor, segredos e mentiras? O homem com a arma avançava e as vidas deles estavam à mercê da verdade. A sala encheu-se de gritos e a realidade começou a desvanecer. A escolha de Sofia se tornara um fardo e o futuro de todos se prismava em uma fração de segundo, pendurado em um fio tênue. O que aconteceria agora? E quem estava realmente em perigo? Sofia estava paralisada, em choque, como se o mundo ao seu redor tivesse se transformado em um borrão. A mulher que gritou seu nome parecia trazer o peso da verdade. A urgência em sua voz cortava o ar espesso entre eles. O que você está falando? Quem é Elise? Os rostos ao redor estavam voltados para ela. Interesse e pânico misturados nos olhares curiosos. Roberto, ainda com uma expressão de raiva contida, soltou o braço de Sofia. Você tem uma filha que está em perigo. Ele gesticulava. Cada palavra um golpe ardendo em Henrique. A verdade começava a se revelar, e a ilusão de controle que Henrique pensou ter começava a desmoronar em suas mãos. Não, não pode ser, murmurou Clara, olhando para a mãe com uma mistura de medo e indignação. A sala, que antes pulsava em tensão,
agora respirava em murmúrios e sussurros. Você sabia? Ela se voltou para Laura, que apenas balançou a cabeça, aterrorizada. Miguel, perdido, tentava entender a gravidade da situação, mas suas tentativas de verbalizar uma pergunta se perdiam no tumulto. Sofia estava em uma batalha interna. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto a mulher prosseguia. Elise é sua filha, Sofia. Ela precisa de você agora. Você não vai deixá-la. Não depois de tudo o que aconteceu. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. A revelação sobre a filha não apenas jogava uma sombra sobre Sofia, mas eletrizava o ambiente. Era como se o ar tivesse sido drenado e todos ali estavam em estado de choque. Henrique sentiu um frio na espinha. Uma filha de Sofia que ele nunca soubera? O que mais ela escondia? Quem é essa Elise? Onde está? A preocupação transformou-se em um grito. Ele precisava de respostas. Não conseguia entender por que todas aquelas informações estavam saltando à tona agora, em um momento tão inadequado e caótico. O coração acelerado de Henrique pulsava intensamente dentro do peito. Você precisa ir, Sofia. O tempo está se esgotando. A mulher parecia exaurida, mas determinada. Ela não. Está segura e foi vista com pessoas perigosas. Pessoas perigosas? O pânico começava a se instalar. Não só por causa de Sofia, mas pela revelação. O que mais estava em jogo? Ele olhou para suas filhas, já imaginando o que isso significava para elas. As vidas deles estavam prestes a mudar para sempre. Sofia, tremendo, lutava contra a contradição emocional, a dor de uma decisão que ela não queria tomar. A filha que a chamava. Eu não posso simplesmente ir. O que você quer que eu faça? O desespero era palpável e ela olhou para Roberto como se esperasse uma resposta. Nesse instante, um estrondo repentino fez todos virarem a cabeça. A porta do restaurante se abriu com força e um homem descontrolado entrou. Ele tinha uma expressão de raiva desenfreada e todos os olhares se voltaram para ele. Onde está ela? Ele gritou, elevando a voz. Me diga onde está Elise. A tensão se transformou instantaneamente em terror. As mesas ao redor foram devassadas pelo medo. A mulher que avisara Sofia tremia ao lado dela, seu corpo manifestando ansiedade. Isto não é bom! Precisamos sair agora! Henrique ficou paralisado, preso entre a certeza de que a vida como conhecia estava desmoronando. Quem é você? Ele quase gritou, ignorando a dor que se formava no peito. O homem apenas apontou uma arma e a sala inteira exalou um clamor de horror. Então Sofia, em um ato de proteção, levantou a mão. Espere, não faça isso! Os olhares confusos de todos na sala oscilaram entre o homem armado e a mulher que desmoronava. A verdade estava saindo do porão da vida de Sofia, revelando um destino sombrio que nenhum deles poderia prever. Você não entende! Ela é a minha filha! Sofia gritou, o desespero ecoando em cada palavra. E nesse momento, Henrique teve um vislumbre do abismo. O que mais estava envolvido nessa história de amor, segredos e mentiras? O homem com a arma avançava e as vidas deles estavam à mercê da verdade. De repente, o homem que apontava a arma começou a tremelicar. Uma expressão confusa
tomou conta de seu rosto, como se estivesse em conflito, e então ele disse algo que deixou todos em choque. Eu sou Elise. As palavras vibraram no ar. O silêncio foi quebrado. Henrique sentiu a cabeça girar. O que isso significava? Sofia ficou pálida, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Tudo o que pensavam saber sobre o passado estava colidindo de forma devastadora. Você é Elise? A voz de Sofia saiu numa mistura de incredulidade e dor. Mas como isso é possível? O homem, agora com a mão tremendo, jogou a arma no chão. Eu sou seu pai. Eu nunca quis que isso acontecesse. As mesas estavam em tumulto e a verdade não revelada se espalhava como um incêndio. As filhas de Henrique olharam para a mãe. O choque, nunca antes conhecido, se aglomerava em suas expressões. Quem você é? Clara perguntou, enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. O quê? A vida de todos estava prestes a mudar de maneira irrevogável, e as revelações apenas estavam começando. Sofia estava paralisada, em choque, como se o mundo ao seu redor tivesse se transformado em um borrão. A mulher que gritou seu nome parecia trazer o peso da verdade. A urgência em sua voz cortava o ar espesso entre eles. O que você está falando? Quem é Elise? Os rostos ao redor estavam voltados para ela, interesse e pânico misturados nos olhares curiosos. Roberto, ainda com uma expressão de raiva contida, soltou o braço de Sofia. Você tem uma filha que está em perigo. Ele gesticulava, cada palavra um golpe ardendo em Henrique. A verdade começava a se revelar, e a ilusão de controle que Henrique pensou ter estava desmoronando em suas mãos. Não, não pode ser, murmurou Clara, olhando para a mãe com uma mistura de medo e indignação. A sala que antes pulsava em tensão, agora respirava em murmúrios e sussurros. Você sabia? Ela se voltou para Laura, que apenas balançou a cabeça, aterrorizada. Miguel, perdido, tentava entender a gravidade da situação, mas suas tentativas de verbalizar uma pergunta se perdiam no tumulto. Sofia estava em uma batalha interna. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto a mulher prosseguia. Elise é sua filha, Sofia. Ela precisa de você agora. Você não vai deixá-la. Não depois de tudo. O que aconteceu? Um silêncio profundo tomou conta do lugar. A revelação sobre a filha não apenas jogava uma sombra sobre Sofia, mas eletrizava o ambiente. Era como se o ar tivesse sido drenado e todos ali estavam em estado de choque. Henrique sentiu um frio na espinha. Uma filha de Sofia que ele nunca soubera? O que mais ela escondia? Quem é essa Elise? Onde está? A preocupação transformou-se num grito. Ele precisava de respostas. Não conseguia entender por que todas aquelas informações estavam saltando à tona agora, em um momento tão inadequado e caótico. O coração acelerado de Henrique pulsava intensamente dentro do peito. Você precisa ir, Sofia. O tempo está se esgotando. A mulher parecia exaurida, mas determinada. Ela não está segura e foi vista com pessoas perigosas. Pessoas perigosas? O pânico começava a se instalar. Não só por causa de Sofia, mas pela revelação.
O que mais estava em jogo? Ele olhou para suas filhas, já imaginando o que isso significava para elas. As vidas deles estavam prestes a mudar para sempre. Sofia, tremendo, lutava contra a contradição emocional, a dor de uma decisão que ela não queria tomar. A filha que a chamava. Eu não posso simplesmente ir. O que você quer que eu faça? O desespero era palpável e ela olhou para Roberto como se esperasse uma resposta. Nesse instante, um estrondo repentino fez todos vir. Mulher que avisara Sofia tremia ao lado dela, seu corpo manifestando ansiedade. Isto não é bom. Precisamos sair agora. Henrique ficou paralisado, preso entre a certeza de que a vida como conhecia estava desmoronando. Quem é você? Ele quase gritou, ignorando a dor que se formava no peito. O homem apenas apontou uma arma, e a sala inteira exalou um clamor de horror. Então, Sofia, em um ato de proteção, levantou a mão. Espere, não faça isso. Os olhares confusos de todos na sala oscilaram entre o homem armado e a mulher que desmoronava. A verdade estava saindo do porão da vida de Sofia, revelando um destino sombrio que nenhum deles poderia prever. Você não entende. Ela é a minha filha, Sofia gritou, o desespero ecoando em cada palavra. E nesse momento, Henrique teve um vislumbre do abismo. O que mais estava envolvido nessa história de amor, segredos e mentiras? O homem com a arma avançava, e as vidas deles estavam à mercê da verdade. De repente, o homem que apontava a arma começou a tremelicar. Uma expressão confusa tomou conta de seu rosto, como se estivesse em conflito. E então ele disse algo que deixou todos em choque. Eu sou Elise. As palavras vibraram no ar. O silêncio foi quebrado. Henrique sentiu a cabeça girar. O que isso significava? Sofia ficou pálida, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Tudo o que pensavam saber sobre o passado estava colidindo de forma devastadora. Você é Elise. A voz de Sofia saiu numa mistura de incredulidade e dor. Mas como isso é possível? O homem, agora com a mão tremendo, jogou a arma no chão. Eu sou seu pai. Eu nunca quis que isso acontecesse. As mesas estavam em tumulto e a não revelada se espalhava como um incêndio. As filhas de Henrique olharam para a mãe, o choque nunca antes conhecido se aglomerando em suas expressões. Quem você é? Clara perguntou, enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Sofia agora enxergava a confusão além de seu próprio desespero. Mas como assim você é meu pai? O homem, agora quase em lágrimas, revelou. Você não lembra de mim, mas eu estava lá quando você nasceu. Eu fui forçado a ir embora. Eles disseram que eu não era bom o suficiente para você ou para sua mãe. Um murmúrio percorreu o restaurante e o clima se tornava cada vez mais pesado. Cada palavra parecia cravar-se fundo nos corações de todos presentes. Laura e Clara estavam completamente boquiabertas, sem saber o que fazer ou pensar. A mulher que trouxe a verdade se aproximou, tentando intervir. Essa é a verdade. Sofia! Elise, sua filha está em perigo. E ele tem informações que podem salvá-la. De repente, a porta do restaurante abriu novamente.
e um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto e com expressões ameaçadoras. Ele está aqui! Um deles gritou. A atmosfera ficou tensa e o pânico tomou conta da sala. Precisamos ir agora! A mulher gritou, mas as palavras se perderam em meio ao caos que se instalava. Ao fundo, Henrique percebeu que não era apenas o futuro de Sofia que estava em jogo. A segurança de suas filhas e a dele mesmo estavam à mercê de revelações ainda mais aterradoras. As luzes do restaurante começaram a piscar e o coração de Henrique disparou. O que mais estava prestes a acontecer? E como eles sairiam daquela confusão? Era uma corrida contra o tempo, e eles estavam prestes a descobrir que os segredos do passado eram apenas a ponta do iceberg. Sofia estava paralisada, em choque, como se o mundo ao seu redor tivesse se transformado em um borrão. A mulher que gritou seu nome parecia trazer o peso da verdade. A urgência em sua voz cortava o ar espesso entre eles. O que você está falando? Quem é Elise? Os rostos ao redor estavam voltados para ela, interesse e pânico misturados nos olhares curiosos. Roberto, ainda com uma expressão de raiva contida, soltou o braço de Sofia. Você tem uma filha. Uma filha que está em perigo. Ele gesticulava, cada palavra um golpe ardendo em Henrique. A verdade começava a se revelar, e a ilusão de controle que Henrique pensou ter estava desmoronando em suas mãos. Intenção agora respirava em murmúrios e sussurros. Você sabia? Ela se voltou para Laura, que apenas balançou a cabeça, aterrorizada. Miguel, perdido, tentava entender a gravidade da situação, mas suas tentativas de verbalizar uma pergunta se perdiam no tumulto. Sofia estava em uma batalha interna. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto a mulher prosseguia. Elise é sua filha, Sofia. Ela precisa de você agora. Você não vai deixá-la. Não depois de tudo o que aconteceu. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. A revelação sobre a filha não apenas jogava uma sombra sobre Sofia, mas eletrizava o ambiente. Era como se o ar tivesse sido drenado e todos ali estavam em estado de choque. Henrique sentiu um frio na espinha. Uma filha de Sofia que ele nunca soubera? O que mais ela escondia? Quem é essa Elise? Onde está? A preocupação transformou-se num grito. Ele precisava de respostas. Não conseguia entender por que todas aquelas informações estavam saltando à tona agora, em um momento tão inadequado e caótico. O coração acelerado de Henrique pulsava intensamente dentro do peito. Você precisa ir, Sofia. O tempo está se esgotando. A mulher parecia exaurida, mas determinada. Ela não está segura e foi vista com pessoas perigosas. Pessoas perigosas? O pânico começava a se instalar. Não só por causa de Sofia, mas pela revelação. O que mais estava em jogo? Ele olhou para suas filhas, já imaginando o que isso significava para elas. As vidas deles estavam prestes a mudar para sempre. Sofia, tremendo, lutava contra a contradição emocional. A dor de uma decisão que ela não queria tomar. A filha que a chamava. Eu não posso simplesmente ir.
O que você quer que eu faça? O desespero era palpável e ela olhou para Roberto, como se esperasse uma resposta. Nesse instante, um estrondo repentino fez todos virarem na cabeça. A porta do restaurante se abriu com força e um homem descontrolado entrou. Ele tinha uma expressão de raiva desenfreada e todos os olhares se voltaram para ele. Onde está ela? Ele gritou, elevando a voz. Me diga onde está a Elise. A tensão se transformou instantaneamente em terror. As mesas ao redor foram devassadas pelo medo. A mulher que avisara Sofia tremia ao lado dela, seu corpo manifestando ansiedade. Isto não é bom. Precisamos sair agora. Henrique ficou paralisado, preso entre a certeza de que a vida como conhecia estava desmoronando. Quem é você? Ele quase gritou, ignorando a dor que se formava no peito. O homem apenas apontou uma arma e a sala inteira exalou um clamor de horror. Então, Sofia, em um ato de proteção, levantou a mão. Espere! Não faça isso! Os olhares confusos de todos na sala oscilaram entre o homem armado e a mulher que desmoronava. A verdade estava saindo do porão da vida de Sofia, revelando um destino sombrio que nenhum deles poderia prever. Você não entende! Ela é a minha filha! Sofia gritou, o desespero ecoando em cada palavra. E nesse momento, Henrique teve um vislumbre do abismo. O que mais estava envolvido nessa história de amor, segredos e mentiras? O homem com a arma avançava, e as vidas deles estavam à mercê da verdade. De repente, o homem que apontava a arma começou a tremelicar. Uma expressão confusa tomou conta de seu rosto, como se estivesse em conflito. E então ele disse algo que deixou todos em choque. Eu sou Elise. As palavras vibraram no ar. O silêncio foi quebrado. Henrique sentiu a cabeça girar. O que isso significava? Sofia ficou pálida, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Tudo o que pensavam saber sobre o passado estava colidindo de forma devastadora. Você é Elise? A voz de Sofia saiu numa mistura de incredulidade e dor. Mas como isso é possível? O homem, agora com a mão tremendo, jogou a arma no chão. Eu sou seu pai. Eu fui forçado a ir embora. Eles disseram que eu não era bom o suficiente para você ou para sua mãe. Um murmúrio percorreu o restaurante e o clima se tornava cada vez mais pesado. Cada palavra parecia cravar-se fundo nos corações de todos presentes. As filhas de Henrique olharam para a mãe. O choque, nunca antes conhecido, se aglomerando em suas expressões. Quem você é? Clara perguntou, enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. O que você quer dizer com isso? Seu pai? Uma voz feminina cortou. O silêncio e uma mulher misteriosa surgiu do fundo do restaurante. Ela tinha a mesma expressão intensa que antes, mas agora havia uma luz de determinação em seus olhos. Eu não posso acreditar que você está aqui, disse ela, ofegante e com a voz trêmula. Mas o que você fez? Você sabia que tinha uma filha, Rodrigo. Um novo silêncio seguiu, enquanto Rodrigo, o homem agora revelado como pai de Elise, mordeu o lábio, tentando controlar a dor. A mulher
Olhou para Sofia, o desespero transparecendo. Elise é a garota que está sendo procurada. Eles a querem e você é a razão pela qual ela está em perigo. Sofia deu um passo para trás, confusa e assustada. O que você está dizendo? O que você sabe sobre a Elise? E assim, como uma bola de neve, as revelações continuavam a se acumular. Rodrigo olhou de volta para Sofia com uma determinação que não se via antes. Eu sou o motivo pelo qual Elise está em perigo. Eles não param até que a encontrem. Você precisa me ajudar. O clima no ar ficou eletricamente tenso. As pessoas ao redor começaram a se afastar, murmurando entre si. Era um caos, um mar de perguntas não respondidas. Ninguém sabia em quem confiar, ou qual era a verdade por trás dos rostos conhecidos, que agora eram estranhos, enigmáticos. Um estrondo repentino ecoou na sala. A porta principal se abriu com tanta força que o vidro quase quebrou. Um grupo de homens vestidos com jaquetas escuras e olhares ameaçadores entrou. "Precisamos dela!" um deles gritou, e seu olhar feroz percorreu a sala. A tensão se acelerou. Todas as bocas estavam secas. Sofia, agora cheia de medo e insegurança, virou-se para Rodrigo. "O que você fez?" As filhas de Henrique estavam em choque, tentando entender cada palavra sendo proferida. E no meio daquele dilema, uma pergunta pairava no ar, como uma nuvem carregada de tempestade. Até onde iriam para proteger a família? Henrique olhou para Sofia ofegante. O passado agora à sua frente em um turbilhão de confissões e louvos. Ele sabia que essa verdade recém-revelada era apenas a ponta do iceberg. O que aconteceria agora? O que mais estava escondido por trás dos sorrisos e das mentiras bem elaboradas? O futuro deles nunca pareceu tão incerto, e o caos estava apenas começando. Sofia estava paralisada, em choque, como se o mundo ao seu redor tivesse se transformado em um borrão. A mulher que gritou seu nome parecia trazer o peso da verdade. A urgência em sua voz cortava o ar espesso entre eles. "O que você está falando? Quem é Elise?" Ostos ao redor estavam voltados para ela. Interesse e pânico misturados nos olhares curiosos. Roberto, ainda com uma expressão de raiva contida, soltou o braço de Sofia. "Você tem uma filha que está em perigo." Ele gesticulava, cada palavra um golpe doloroso em Henrique. A verdade começava a se revelar e a ilusão de controle que Henrique pensou ter estava desmoronando em suas mãos. Não pode ser", murmurou Clara, olhando para a mãe com uma mistura de medo e indignação. A sala, que antes pulsava em tensão, agora respirava em murmúrios e sussurros. "Você sabia?" Ela se voltou para Laura, que apenas balançou a cabeça, aterrorizada. Miguel, perdido, tentava entender a gravidade da situação, mas suas tentativas de verbalizar uma pergunta se perdiam no tumulto. Sofia estava em uma batalha interna. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto a mulher prosseguia. "Elise é sua filha, Sofia. Ela precisa de você agora. Você não vai deixá-la, nem depois de tudo que aconteceu." Um silêncio profundo tomou conta do lugar. A revelação sobre a filha jogava uma sombra sobre Sofia e eletrizava o ambiente. Era como se o ar tivesse sido drenado
e todos ali estavam em estado de choque. Henrique sentiu um frio na espinha. Uma filha de Sofia que ele nunca soubera? O que mais ela escondia? Quem é essa Elise? Onde está? A preocupação transformou-se em um grito. Ele precisava de respostas. Não conseguia entender por que todas aquelas informações estavam saltando à tona agora, em um momento tão inadequado e caótico. O coração acelerado de Henrique pulsava intensamente dentro do peito. Você precisa ir, Sofia. O tempo está se esgotando. A mulher parecia exaurida, mas determinada. Ela não está segura e foi vista com pessoas perigosas. Pessoas perigosas? O pânico começava a se instalar, não só por causa de Sofia, mas pela revelação. O que mais estava em jogo? Ele olhou para suas filhas, já imaginando o que isso significava para elas. As vidas deles estavam prestes a mudar para sempre. Sofia, tremendo, lutava contra a contradição emocional. A dor de uma decisão que ela não queria tomar. A filha que a chamava. Eu não posso simplesmente ir. O que você quer que eu faça? O desespero era palpável, e ela olhou para Roberto como se esperasse uma resposta. Nesse instante, um estrondo repentino fez todos virarem a cabeça. A porta do restaurante se abriu com força e um homem descontrolado entrou. Ele tinha uma expressão de raiva desenfreada e todos os olhares se voltaram para ele. Onde está ela? Ele gritou, elevando a voz. Me diga onde está Elise. A tensão se transformou instantaneamente em terror. As mesas ao redor foram devassadas pelo medo. A mulher que avisara Sofia tremia ao lado dela, seu corpo manifestando ansiedade. Isto não é bom! Precisamos sair agora! Henrique ficou paralisado, preso entre a certeza de que a vida como conhecia estava desmoronando. Quem é você? Ele quase gritou, ignorando a dor que se formava no peito. O homem apenas apontou uma arma, e a sala inteira exalou um clamor de horror. Então, Sofia, em um ato de proteção, levantou a mão. Espere! Não faça isso! Os olhares confusos de todos na sala oscilaram entre o homem armado e a mulher que desmoronava. A verdade estava saindo do porão da vida de Sofia, revelando um destino sombrio que ninguém poderia prever. Você não entende! Ela é a minha filha! Sofia gritou, o desespero ecoando em cada palavra. E nesse momento, Henrique teve um vislumbre do abismo. O que mais estava envolvido nessa história de amor, segredos e mentiras? O homem com a arma avançava, e as vidas deles estavam à mercê da verdade. Mas, à medida que o homem se aproximava, uma explosão de muso cercou. Uma figura desconhecida apareceu atrás dele, segurando algo que parecia um aparelho. Parei tudo! A nova chegada gritou, e a sala ficou em silêncio. O homem armado parou confuso. Quem? O que você quer? O homem questionou. O medo agora evidente. A nova figura, uma mulher com um olhar resoluto e determinado, avançou. Ela não parecia com medo. Eu sou da organização que protege Elise. E se você não se afastar, eu não hesitarei em usar isso. Ela apontou para o dispositivo que segurava, que começou a brilhar, irradiando uma luz pulsante. Um choque percorreu a sala. Henrique olhou para Sofia.
Os olhos dela eram uma mistura de pavor e esperança. Proteger quem? Ele se questionou. As palavras se entrelaçavam em sua cabeça, e o eco do tempo parecia interromper a lógica do presente. Ele nunca soubera da existência de Elise ou da fragilidade dessa nova verdade. O homem armado hesitou, olhando para a mulher e então para Sofia. O que estava acontecendo? As salas e as verdades se desdobravam como um baralho de cartas, revelando combinações imprevistas e enganosas a cada momento. "Desista, Felipe!" gritou a mulher. E o homem hesitou, os olhos já em duas direções. Algo dentro dele começou a quebrar. "Elise precisa de você, mas suas escolhas de agora vão determinar seu futuro." Então, de repente, um som ensurdecedor. A porta do restaurante se arrebenta e um grupo de pessoas entra, uniformizadas e com uma expressão decidida. "Temos que levar Elise!" gritam eles. Ignorando o caos que se instalava, Sofia ficou em choque. O que está acontecendo? Quem é essa Elise? Sua mente fervilhava. O olhar de Henrique estava fixo no grupo. As perguntas surgindo sem a menor resposta. O ambiente girava. O que mais estava acontecendo? O que mais de aterrorizante poderia surgir? E então, um borrão. A mulher que gritou seu nome parecia trazer o peso da verdade. A urgência em sua voz cortava o ar espesso entre eles. "O que você está falando? Quem é a Elise?" Os rostos ao redor estavam voltados para ela. Interesse e pânico misturados nos olhares curiosos. Roberto, ainda com uma expressão de raiva contida, soltou o braço de Sofia. "Você tem uma filha que está em perigo." Ele gesticulava, cada palavra um golpe doloroso em Henrique. A verdade começava a se revelar, e a ilusão de controle que Henrique pensou ter estava desmoronando em suas mãos. "Não, não pode ser!" murmurou Clara, olhando para a mãe com uma mistura de medo e indignação. A sala, que antes pulsava em tensão, agora respirava em murmúrios e sussurros. "Você sabia?" Ela se voltou para Laura, que apenas balançou a cabeça, aterrorizada. Miguel, perdido. Tentava entender a gravidade da situação, mas suas tentativas de verbalizar uma pergunta se perdiam no tumulto. Sofia estava em uma batalha interna. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto a mulher prosseguia. "Elise é sua filha, Sofia. Ela precisa de você agora. Você não vai deixá-la, não depois de tudo o que aconteceu." Um silêncio profundo tomou conta do lugar. A revelação sobre a filha jogava uma sombra sobre Sofia e eletrizava o ambiente. Era como se o ar tivesse sido drenado e todos ali estavam em estado de choque. Henrique sentiu um frio na espinha. Uma filha de Sofia que ele nunca soubera? O que mais ela escondia? Quem é essa Elise? Onde está? A preocupação transformou-se em um grito. Ele precisava de respostas. Não conseguia entender por que todas aquelas informações estavam saltando à tona agora, em um momento tão inadequado e caótico. O coração acelerado de Henrique pulsava intensamente dentro do peito. "Você precisa ir, Sofia. O tempo está se esgotando." A mulher parecia exaurida, mas determinada. "Ela não está segura e foi vista com pessoas perigosas." Pessoas perigosas! O pânico começava a se instalar. Não só por causa de Sofia, mas pela revelação.
O que mais estava em jogo? Ele olhou para suas filhas, já imaginando o que isso significava para elas. As vidas deles estavam prestes a mudar para sempre. Sofia, tremendo, lutava contra a contradição emocional. A dor de uma decisão que ela não queria tomar. A filha que a chamava. Eu não posso simplesmente ir. O que você quer que eu faça? O desespero era palpável, e ela olhou para Roberto como se esperasse uma resposta. Nesse instante, um estrombo repentino fez todos virarem a cabeça. A porta do restaurante se abriu com força, e um homem descontrolado entrou. Ele tinha uma expressão de raiva desenfreada, e todos os olhares se voltaram para ele. "Onde está ela?" ele gritou, elevando a voz. "Me diga onde está Elise." A tensão se transformou instantaneamente em terror. As mesas ao redor foram devassadas pelo medo. A mulher que avisara Sofia tremia ao lado dela, seu corpo manifestando ansiedade. "Isto não é bom, precisamos sair agora." Henrique ficou paralisado, preso entre a certeza de que a vida como conhecia estava desmoronando. "Quem é você?" ele quase gritou, ignorando a dor que se formava no peito. O homem apenas apontou uma arma, e a sala inteira exalou um clamor de horror. Então Sofia, em um ato de proteção, levantou a mão. "Espere! Não faça isso!" Os olhares confusos de todos na sala oscilaram entre o homem armado e a mulher que desmoronava. A verdade estava saindo do porão da vida de Sofia, revelando um destino sombrio que ninguém poderia prever. "Você não entende! Ela é a minha filha!" Sofia gritou, o desespero ecoando em cada palavra. E nesse momento, Henrique teve um vislumbre do abismo. O que mais estava envolvido nessa história de amor, segredos e mentiras? O homem com a arma avançava, e as vidas deles estavam à mercê da verdade. Mas então, o homem que apontava a arma começou a tremelicar. Uma expressão confusa tomou conta de seu rosto, como se estivesse em conflito. E então, ele disse algo que deixou todos em choque. "Eu sou Elise!" As palavras vibraram no ar. O silêncio foi quebrado. Henrique sentiu a cabeça girar. O que isso significava? Sofia ficou pálida, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Tudo o que pensavam saber sobre o passado estava colidindo de forma devastadora. "Você é Elise." A voz de Sofia saiu numa mistura de incredulidade e dor. "Mas como isso é possível?" O homem, agora com a mão tremendo, jogou a arma no chão. "Eu sou seu pai. Eu fui forçado a ir embora. Eles disseram que eu não era bom o suficiente para você, ou para sua mãe." Um murmúrio percorreu o restaurante, e o clima se tornava cada vez mais pesado. Cada palavra parecia cravar-se fundo nos corações de todos presentes. As filhas de Henrique olharam para a mãe. O choque nunca antes conhecido se aglomerando em suas expressões. "Quem você é?" Clara perguntou, enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar. "Eles disseram que eu tinha que te deixar", continuou o homem, a voz arrastada pela dor. "Mas eu não consegui. Eu te procurei, Elise. Eu sou Rodrigo, o homem que você pensou que estava morto." Sofia agora enxergava a confusão além de seu próprio desespero. "Mas como assim você é meu pai?" A peça do quebra-cabeça não se encaixava. A mulher misteriosa começou a chorar. "Rodrigo, eles querem a sua filha. Se não for agora, será tarde demais." Os homens de preto que entraram antes cercaram Rodrigo.
e a sala parecia desmoronar ao redor deles. Eles estão aqui. Sabemos quem são. Um deles comentou, a voz fria como gelo. O pânico atingiu o máximo. Cala a boca! O que você fez? Rodrigo gritou, agora convicto de que a verdade estava prestes a se revelar em toda a sua brutalidade. Ele começou a suar, parecendo perder o controle movendo para prender Rodrigo. Em um ato de desespero, Sofia pulou na frente dele. Não! Ele é meu pai e ele não vai a lugar nenhum! A adrenalina correu por suas veias. O caos tomou as ruas da cidade e a verdade era brutal e invasiva. Neste momento, uma explosão aconteceu fora. O som ensurdecedor desestabilizou a todos e o restaurante começou a estremecer. As paredes estavam tremendo. O pânico se espalhou rápido. É um ataque! Alguém gritou. Henrique se virou para Sofia, o olhar de desespero em seus olhos. O que está acontecendo? Não adivinha! Eles vão levar a El. Elise! Sofia gritou, a voz com um tom de alerta. E ali, de repente, a verdadeira natureza de cada um deles começou a desvanecer como uma miragem. Cada união, cada laço, cada segredinho que pareciam ter, estavam se despedaçando em uma nova realidade. O que mais estava por trás dessa história? O que mais estava escondido? E com a sala tremendo, a percepção de que muitos já não eram quem diziam ser começou a despontar, deixando cada um deles às sombras de um novo e aterrador porvir. A sala estava em caos, as paredes tremendo com a tensão avassaladora. Sofia, com os olhos brilhando de confusão, tentou entender o que estava acontecendo. Rodrigo, você é meu pai? A cada palavra, o nó em sua garganta parecia apertar mais. A realidade se desfazia em 1000 pedaços. A verdade que ela nunca soubera pairava no ar. Precisamos sair agora! A mulher misteriosa gritou, a voz cortante. As pessoas ao redor começaram a se mover, o pânico crescendo. Henrique, ainda sem acreditar no que ouvira, agarrou o braço de Sofia. O que você está escondendo, Sofia? O que mais temos que saber? A explosão fora do restaurante fez tudo estremecer. O barulho era ensurdecedor e o caos se instalou rapidamente. Elise está em perigo e o tempo acabou. Yes, tem que ir! A mulher parecia desesperada e os olhares se tornaram uma briga de emoções. Um apanhado de medo, raiva e dor. Rodrigo, mais determinado do que nunca, olhou para Sofia como se ela fosse sua única esperança. Eu sempre estive aqui, mesmo que não soubesse. Por favor, não me deixe para trás. Para salvá-la, precisamos nos unir. Todo mundo ficou em silêncio por um momento, a gravidade da situação se instalando. Então, com o rosto dilacerado, Sofia disse: se isso for verdade, se eu realmente tiver uma filha. Não conseguiu terminar a frase. As lágrimas escorriam e a verdade a esmagava. Os homens de preto começaram a se mover e mais explosões ecoaram fora da porta. O medo cravou a sala. Rápido, para a saída dos fundos! Um dos seguranças gritou. E o impulso para fugir se tornou incontrolável. As pessoas se empurravam, todos tentando escapar daquele pesadelo. Sofia olhou para Henrique, seu coração dividido. Eu não posso apenas deixá-los ir. Meu pai e Elis. O olhar de Henrique se suavizou. Nós vamos encontrar um jeito, Sofia. Juntos. Corriam agora, todos juntos, com os sons da confusão
atrás deles. O restaurante, agora um labirinto de sustos e sussurros, parecia fazer parte de um filme de ação. A adrenalina pulsava e o barulho dos homens de preto ecoava. "Aqui!" gritou a mulher, apontando para uma saída lateral. O ar fresco bateu em seus rostos, enquanto a fuga parecia à vista. Mas Rodrigo hesitou. "Espere." Ele se virou, como se não pudesse deixar seu passado para trás. "Eu nunca quis causar tudo isso." "Você não pode desistir agora", Clara exclamou, os olhos expressando a incerteza que todos sentiam. A incerteza sobre o futuro. Antes que pudessem correr, um grito devastador ecoou pelas ruas. "Elise!" veio de longe, e a sala caiu em um silêncio preso entre o pânico e a expectativa. A voz era de alguém que eles não esperavam ver. "Vamos! Temos que continuar!" gritou a mulher novamente, puxando Sofia e Henrique. Ao mesmo tempo, Clara agarrou a mão de Laura, enfrentando a confusão além do tumulto. A adrenalina pulsava em Henrique enquanto olhava para Sofia. Ele compreendeu que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas ele tinha que protegê-la, assim como protegê-las a todas. "Estamos juntos, Sofia. Sempre." Com o último olhar para Rodrigo, que parecia uma sombra de dor e arrependimento, Sofia se virou e correu. Em direção ao desconhecido. Em direção ao que poderia ser. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. O futuro estava em aberto, como um livro em branco, aguardando as palavras que ainda estavam por vir. Com esperanças, medos e um misto de emoção, eles se lançaram para o que estava à frente. Agora era só o começo. E você, leitor, não pode esquecer de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua cabeça. Esmague o botão de like agora, porque seu apoio alimenta o algoritmo e nos ajuda a alcançar mais pessoas com estas narrativas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. E não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.